Salve, rapaziada, mais uma vez aí estamos aqui pra quarta temporada. Agora eu liguei a quarta temporada, mais um episódio da quarta temporada de Caso Haluca. De novo, Tio Gui vem aí pra responder Haluca e a ex, né, mano? Bora dar uma olhada aqui logo no que ele falou, direto ao assunto. Caralho, quantas vezes ela fala digo? Eu falei pro Levi que eu não tenho raiva de você, eu não tenho raiva nem do Digo, sabe? Imagina se tivesse, né? A questão, Haluca, é que você tentou forçar a barra pra caramba, pra atrelar qualquer erro que eu tenha cometido com pessoas que eu tive um mínimo de contato. Desde cortar a áudio do Digo e dando a entender que ele tava ciente de tudo que acontecia na minha vida. E vocês vão ver durante esse vídeo que foi tentado isso muitas vezes. A questão é que nenhuma pessoa é responsável pelos meus erros que eu cometi. A única pessoa que responde por mim sou eu mesmo. Então, tenha um mínimo de Até aí falou o óbvio, né, filho? hombridade. Se for fazer um vídeo pra me atacar, falar somente de mim. Não botem os meus erros nas costas de terceiros pra tentar descredibilizar eles de alguma forma. Dito isso, o vídeo do Haluca já começa com ele utilizando um áudio cortado em várias partes e não dando contexto nenhum. Mas como ele mesmo fala, é a magia da edição. Ah, mas você cortava os vídeos. Sim! Isso se chama edição de vídeo, e é feito pro vídeo ficar mais divertido de assistir, que é o meu trabalho. O incrível é que essa edição magicamente sempre favorece a ele. A cal vazado do Jean Hélio Haluca. Até porque alguém Claramente um edita corte. vídeo Se pra você nos perceber- favorecer, né? Claramente um corte. Ruído muda Não tô totalmente, defendendo sabe? a Luca, Como se mas, fosse né, uma gravação porra, posterior. é óbvio que Nem todo mundo o edita áudio da vídeo pra se gravação tem um favorecer, eco caralho. muito grande. Sim! E agora tá Isso sendo se chama Capitão edição de Óbvio. vídeo, e é feito pro vídeo ficar mais divertido de assistir. Eu acho, mas eu não quero porque eu não cuido dessas paradas, tá ligado? Tem um eco muito grande aqui de Tá, fundo. tá. Se a gente pegar em um trecho original da própria conversa, da própria cal, o som ele é muito mais abafado. Quem me vê hoje literalmente não me reconhece, tá ligado? As pessoas. Ele gravou, ele gravou, ele gravou separado e botou como se fosse na cal. E aí, vai dizer que eu tenho influência nisso também? E o incrível é que é sempre culpa dos outros, ou até mesmo da edição, mas nunca, nunca é culpa do Haluca. Você tá realmente Esse é um fato. O Haluca nunca assume a culpa por porra nenhuma, mano. Sacou? Tudo é culpa dos outros. Tudo é piadinha, é fulano que forçou a fazer, que instigou. achando que todo Nunca mundo teve culpa algum dele. Alzheimer coletivo e que ninguém lembra de nada que aconteceu? Pois é, agora eu vou responder cada ponto que você citou no vídeo e vou dar o contexto de todos os áudios cortados e picotados que você colocou no seu vídeo. Essa parada de lance de pedofilia. E eu peguei esse momento em um momento de raiva. Tanto é que tu sabe que eu fiz lá as publicações. E eu acho totalmente desnecessário que a gente fique nesse clima de guerra. Se tu quiser, eu posto um vídeo sobre o assunto. A gente se resolve. Se tu precisar de parceria, eu consigo pra ti. Tu sabe que eu tenho muito contato e tal. Eu não vou ser hipócrita, que tu foi o mais prejudicado dessa porra toda. Eu queria te pedir Foi, desculpa. mano, nem um pouco. Esses áudios que o Haluca usa no início do vídeo aconteceram no dia 20/6/2024. E a questão é que eu entrei em contato com o Haluca porque na minha cabeça já tinha se passado um ano depois de tudo que aconteceu. Eu quis acreditar que tudo mudou, que tanto eu quanto a Haluca a gente evoluiu e melhorou e aprendemos com os nossos erros. Ah, mano, mas tu é muito inocente mesmo, né? Porra, tu vai acreditar na pessoa dessa, E velho? também eu não queria ficar Caralho. naquele clima de guerra, onde ia rolar processos e mais vídeos e isso ia se arrastar durante anos, que é basicamente o que tá acontecendo agora. Eu sei, eu fui extremamente burro de pensar que depois Inocente de uma coisa que demais. aconteceu há um ano, de querer acreditar que a gente aprendeu com tudo aquilo que aconteceu. Tanto que ela usou meus áudios cortados, dando a entender que eu tava me desculpando pelo caso que ela se envolveu de pedo. Sendo que não, ela puxou esse assunto e eu falei em seguida que toda aquela situação foi muito merda, mas em nenhum momento eu falei que nada daquilo aconteceu. Eu falei pro Levi que eu não tenho raiva de você, eu não tenho raiva nem do Digo, sabe? Eu não tenho raiva de ninguém, mano. Só tem uma pessoa só que eu tenho. Não é nem exatamente de raiva, mas. Enfim. Mas eu não guardo isso, até porque, cara. Quando a gente fica assim, mano, nesse estado, a gente acaba fazendo mal pra gente também, sabe? E quando a gente faz mal pra gente, vira um looping, porque a gente faz mal pra gente, a gente faz mal pros outros, a gente faz mal pra gente, a gente faz mal pros outros, e fica assim, tá ligado? Então é foda. Peraí, vou escutar o seu áudio. E, cara, eu não vou mentir, mano.
A única parada, assim, que pegou muito pra mim foi a acusação de tá ligado? Porque isso é uma coisa que, mano, você sempre soube que eu nunca fui. Aí quer ver qual vai ser a história? A Luca vai voltar falando que ele também manipulou áudio pra caralho, e vai ficar nesse loop infinito. Entendo que na hora da raiva você... Até porque E que era faça uma mais vídeo que pessoa nós estamos aqui que... pra farmar, né? Pra você, ali era uma pessoa de confiança que tava falando, então é difícil duvidar daquilo. Mas isso pegou porque tinha muita gente me chamando de criança, falando que ia me bater por causa que eu... Você tá ligado? Por causa disso. Isso foi foda. Cara, essa Mano, mas assim, você só colheu o fruto daquilo que você mesmo falou, né, mano? Porra, tem o áudio lá que o Senzi entra na cal e sai. Quando ele volta, você mesmo fala lá, pô, ia pegar mal pra você, a gente tá aqui assistindo essa parada e o advogado tá na cal. Entendeu? Então, assim, não tem muito o que fazer, cara. Sacou? Até então tá comprovado que você realmente tava fazendo isso aí, então é só fruto daquilo que você mesmo fez, mano. Consequências. essa parada de lance de pedofilia coisa me pegou até de surpresa, sabe? Porque eu não sabia que tava rolando esse vídeo, o pessoal não me mandava, né? E eu peguei esse vídeo em um momento de raiva, né? Tanto é que tu sabe que eu fiz lá as publicações, eu postei o negócio, mas sinceramente é uma coisa que, analisando o contexto, talvez não seja bem assim, sabe? Eu sei que, tipo assim, tu é perseguido, né? Na Deep Web, coisa, ali pra te auxiliar, né? Nessa questão. E o pessoal que tava na tua volta te influenciava muito, falava muita merda, era muito Sempre culpa dos bostileiro, outros, mano. e talvez tenha entrado nesse negócio aí, tipo, na inocência, sabe? Mas, beleza. Não mete essa, mano. Não é nem nesse ponto. Eu tô mais aqui, cara, pra pedir desculpa pelas coisas que, sabe, que foram desnecessárias, mano. Não foi legal tudo isso que rolou. Não foi saudável, não foi real, não foi bacana. Foi uma coisa totalmente desnecessária, sabe? Só que tempos depois eu percebi que eu tinha feito uma cagada enorme, por conta que o Haluka começou a me cobrar de fazer vídeos e pedir desculpa pra ele, e eu não tava nem postando vídeo, eu tava trabalhando, então não tinha tempo pra estar fazendo esse tipo de coisa. Foi então que ele me mandou a primeira notificação extrajudicial, que vai estar aí na tela, então se você quiser dar uma olhada, fique à vontade. Só que eu neguei, não quis fazer vídeo nenhum, só que não vou depois de ficar um lendo tempo a coisa pra Haluka você e a não, Carol mano. se aproximaram, e simplesmente as duas começaram a entrar em contato com todo mundo que eu conhecia, falando que eu fui o responsável pelo exposed do Haluka, e também falando que eu tinha feito tudo aquilo que foi apresentado no A vídeo menina anterior, torta não foi aí. o caso do suposto entre outras coisas. Basicamente eu já tava cansado dessa situação e tudo que eu queria era paz pra tocar minha vida tranquilo. E eu já tava cansado dessa situação e eu simplesmente desisti. Eu falei pra Carol que eu aceitava o acordo extrajudicial e faria qualquer coisa pras duas pararem. Foi então que rolou a call extrajudicial, que a Haluka e a Carol usaram partes dela no vídeo. Então, Paulo, estaria tudo certo se você não tivesse realmente saído por aí falando nada ao meu respeito, que não foi o caso, né? Então, realmente a única coisa que eu tô pedindo pra você é pra você aceitar as condições do Haluka, Esse fazer um advogado vídeo é o se João de Senz? retratando, Acho que pedindo não, né? desculpas e admitindo que você mentiu sobre Tá falando essas 3 tosco, né? imputações de crime e, Tem no ideia de mínimo, quem é, fazer uma personagem novo. nota pedindo desculpa por qualquer coisa que você tenha falado sobre mim. É o máximo que eu tô pedindo. Se você fizer isso que a gente tá pedindo, acabou a confusão. A Carol e a Haluka simplesmente queriam que eu fizesse um vídeo, assumindo que grande parte das coisas que o Digo usou no vídeo dele partiu de mim, sendo que não é verdade. Praticamente tudo que o Digo usou no vídeo dele eram de coisas que já estavam públicas e que o Haluka mesmo assumiu publicamente, e que ele não falou só pra mim, falou pra outras pessoas também. O policial tem arma. Então, Halu, presta atenção, o problema é a porra da cereal raspada. Se ele se livrou dessa arma, ótimo. Ótimo. Não tá mais aqui essa Ótimo. Opa! Ótimo. É só isso. Essa é a única Isso coisa é uma que eu poderia te confissão, fazer, né? Haluka. Ô,
Você consegue entender? Confissão de que essa Essa arma foi a única coisa existia. que eu Te poderia fuder tentar e falar com a você sua vida. fudeu. O padrasto é Então, policial, velho. Seu padrasto é policial? É o que eu te falei. Tem certeza que ele é policial, Raluca? Mas você tem certeza mesmo que ele é policial? Já em questão daquela cal, do print da cal, a famosa cal que me coloca como um fudido, né? Basicamente o contexto daquela cal é que tinha uma amiga minha, Merai, na época, que ela tava curiosa pra entrar na Deep Web, e aí ela não sabia como que entrava. E ela começou a insistir pra eu entrar. O contexto é que eu entrei na Deep Web e a gente viu de tudo. A gente não tava vendo lá pornografia Aí, mais uma confissão. pra... Entendeu? Com intenção de... Então você não nega, né? Quer dizer que você viu. Quer dizer então que esse papo daqui era verdade. Vocês estavam vendo as coisas É meio sobre isso aí que eu tava falando. tensas, vamos dizer assim, né? Alguém poderia gravar e ver que você tá na cal, advogado, vendo pornografia infantil e foder com a sua carreira. Aqui você admite. Essa é a voz de outra pessoa ou é a voz do Raluca? Mano, eu acho que é a voz do Raluca, né, mano? É assim, ela fala que seria ruim pro advogado estar na mesma cal que ela tá vendo coisas tensas, como ela mesma disse, como o Sense disse. Porra, não tem outra pessoa falando ali isso, a palavra do que eles estavam vendo. Então, assim, depois ela vem com uma de que era piada, caralho, mas. De novo, assim como não tem brincadeira de açúcar e mulher, também não tem piada com essa parada aí, não. Que tava consumindo sim. Eu fiz uma piada em relação ao Aí Sense é a na história cal. da piada. Então era uma piada. Eu fiz uma piada, isso não é admitir nada, não é prova, filho. É Alguém humorista, poderia ela. gravar e ver que você tá na Ele. cal, advogado, vendo pornografia infantil e foder com a sua carreira. Me fala qual é a graça, então. O que você vê de tão engraçado? Vai dizer o quê? Que se confundiu? Ah, era ironia, guys. Você é tão idiota que ao tentar se explicar, tu mesmo confirma que tava vendo. É que eu entrei Exatamente, na ó. Deep Web e a gente viu de tudo. A gente não tava vendo lá pornografia pra... Entendeu? Com intenção Mas aí, essa parte aí a gente também já tá cansado de saber, né, Gui? Tentar diminuir a gravidade da situação. Minha mãe fica recebendo Só tá enchendo mensagem na linguiça DM, até agora. acusando de ter matado meu pai. Você entende isso? Entende o que o filho da puta do Gin fez? Ela não tinha que receber isso. Mas quem disse isso pro Gin foi você. O que é verdade, essa história só começou porque o Haluka achou que seria engraçado mencionar, e não foi só pro Gin, mas pra outras pessoas também. E você sabe que foi você que me disse isso também. Que trocou os remédios, confundiu, sei lá, e ele morreu. Se é verdade ou não, você que arca com as consequências do que você mesmo disse. E é exatamente a mesma história que eu vi. Os mesmos detalhes, um qualquer forjando conversa não saberia dessas coisas. Mas foi um acidente, nem eu e minha mãe tentamos matar o meu pai. Foi a porra de um acidente. Sobre isso, ninguém sabe a veracidade dessa conversa. O Haluka não falou só pra mim essa história. Ou você teve algum Alzheimer, Haluka, e esqueceu que você falou pra outras pessoas também. Lembrando que essas informações estão públicas, eu somente tô compilando elas aqui no meu vídeo. Se você acha que foi injustiçado de alguma forma, tá certíssimo procurar justiça. E também você tem o seu direito total de resposta. Só que não queira colocar todas as suas burradas nas costas dos outros por conta que você mesmo se afunda. Não precisa que ninguém faça isso pra você. Mas a questão é que desde o início a intenção não Luca foi vive se somente refutando, Gina. mano. Vocês duas queriam descredibilizar o vídeo que o Digo fez e até mesmo ele aqui na internet. Vocês duas tentaram me convencer que eu teria que admitir publicamente que eu que passei as informações pro Digo fazer vídeo, sendo que não, as informações já estavam públicas. Ele simplesmente compilou tudo. Mas na cabeça de vocês, né, vale tudo pra limpar a imagem da Haluka na internet. Então, eu gostaria que você se desculpasse pelas 3 imputações de crimes e falar que, tipo, é justamente o que aconteceu, que veio de você, a história. E você chegou a passar pela pessoa que mais me cancelou na história inteira, que foi o Digo. Daí que ele surgiu essa história, entendeu? Porque pensa bem, Admitir isso que vai foi ele que cair falou pro muito Digo, feio mesmo que ele tenha no feito Digo isso, mano. também, quando você vira público e falar, se supostamente foi você mesmo que falou pra ele isso, e você for lá publicamente falar que se ia tratar por isso, pode dar muito ruim pra você, entendeu? Perdão, velho, eu tô meio Entendi, confuso. foi nada. Talvez seja a situação em si, Eu vou te mas explicar. Eu Tá. vou te explicar pra você tentar entender melhor. A gente sabe que as informações, que pelo menos grande parte das informações do Putz foi você que trouxe, entendeu? Eu tenho provas sobre isso, eu tenho comprovações sobre esse fato. E assim, já que a gente sabe que essas 3 imputações de crime são mentira,
A gente gostaria que você se retratasse por elas, desmentindo as 3 imputações de crime, pedindo desculpa por elas e admitindo que foi algo totalmente enviesado, que foi baseado em falsas acusações. Você admitindo a Mas verdade, a maioria que das coisas que você tá lá mentiu sobre essas foi 3 Raluca acusações de mesmo crime. falando coisas que ele E é fez, mano. basicamente isso, Paulo. Só que a questão é que a questão do Putz é que as informações veio de você, entendeu? E o Digo trouxe isso à tona. Ele colocou uma informação que você deu para ele, basicamente no vídeo que foi o estopim para começar um ataque em massa contra o Raluca. Exatamente, tanto é que até hoje tem pessoas me chamando de pedófila. Na época que veio a acusação à tona, tinha pessoas passando na rua da minha casa me chamando de pedófila. Pessoas de forma massiva falando que ia me matar porque eu era um p*** de merda. Isso foi feito de forma massiva durante meses, inclusive até hoje tem pessoas me chamando de pedófila, falando que eu matei meu pai, Foi falando de você que arma falou que raspada e tava todas essas coisas. sobre o assunto do pai, eu não sei, não vou opinar. Mas, cara, foi você que falou que você tava fazendo em cal, você tava assistindo. Depois, para se justificar, você diz que assistiu de tudo, ou seja, engloba muita coisa, logo pode-se dizer que engloba essa merda aí também. Sobre cereal de arma raspada, foi você que falou numa call com o Yanni. Então, assim, cara, eu não encaro como acusação vindo de ninguém, mano. Eu encaro como uma história que você mesmo contou pra um monte de gente e depois não tancou a consequência. A questão, Raluca, é que não é a primeira vez que você tenta montar uma narrativa onde terceiros estão nos bastidores enviando informações e te caluniando. Você fez isso com seu ex-advogado, o João de Senzi, ou você teve Alzheimer disso também? Basicamente, você falava por aí que o João de Senzi espalhava coisas suas por aí e que chegou a me financiar 3 meses de internet pra eu poder te difamar. Isso foram palavras suas, mas deixa eu refrescar Isso, tua mano. memória aqui. Eu dei acesso. Aí chapou de linguiça, hein? Mas pra você ver o nível assim que, tipo assim, eu falava, é meu advogado. Sim. Até então, eu não, tipo, pensava que ele poderia fazer alguma coisa de ruim pra mim, porque eu pensava, se ele fazer uma coisa de ruim pra mim, ele vai estar se prejudicando. Sim. Porque eu sou cliente Sim. dele. Exatamente. Teoricamente, Então, eu sim. tinha quase que uma confiança cega, assim, por ele. Entendeu? Faz sentido. Aí eu deixei ele acessar. Mal sabia que ele já tava por trás, assim, dos canais pra começar essa difamação na época. Atrás do Digo, o Tio Guinho, ele chegou a pagar 3 meses de internet pro Tio Guinho pra ele continuar fazendo os vídeos difamatórios. Caralho. 3 meses de internet. Maldito homem que se corrompe por 3 meses de internet, né, Raluca? Eu nem preciso falar que isso não... Pô, mas pera aí, ô Guim. 3 meses de internet dá o quê? Vou colocar aqui em casa, tá? 3 meses de internet dá uns R$300. Porra, mano, tu não tinha grana pra comprar cigarro. Ficava pedindo dinheiro pros outros pra comprar cigarro. Isso é comprovado. Então, assim, imaginar que R$300 faria diferença no seu orçamento não é difícil, né? aconteceu, chega a ser tosco eu ser acusado disso. Ainda mais o Senzi, que tá mais preocupado com os inúmeros processos que ele tem que fazer do que pagar 3 meses de internet pra um pobre Falando que a fudido. acusação Não tem de onde cair, mano. Enfim, real, sobre essa tal. questão Tô dessa falando que é uma ligação situação ao real, mas judicial que ocorreu, eu vou deixar minha advogada explicar não é uma aqui pra história vocês, difícil e de também se ela vai manter, mostrar não, um mano. laudo de um perito que comprova que o áudio que a Caroline, minha ex-namorada, usou pra me acusar de assédio sexual, na verdade estava alterada e editada. E também o link desse laudo vai estar na descrição e nos comentários fixados, pra quem quiser ver com mais calma. Olá, boa tarde a todos. Aos que não me conhecem, meu nome é Amanda Finkler, eu sou advogada especialista em Direito Penal, Processo Penal e Criminologia, e eu estou aqui hoje a pedido do Guim para explicar os aspectos jurídicos da situação que envolve o influenciador, o Raluca, e a ex-namorada do influenciador, então namorada do Raluca, a Caroline. O Guim entrou em contato comigo em agosto de 2024, falando que ele havia sido sistematicamente injuriado e difamado pela Caroline, que ela estava entrando em contato com pessoas pertencentes ao círculo social do influenciador, seja amigo, seja relacionamento, falando que ela supostamente tinha sido vítima dos crimes de violência doméstica e de agressão sexual. O influenciador também me falou que essa situação já era de conhecimento público, porque essas pessoas haviam encaminhado essas mensagens repassadas pela Caroline, ao ponto de que elas
foram divulgadas tanto no Twitter quanto no Discord, e que a Caroline já havia realizado a lavratura de 2 boletins de ocorrência, respectivamente pelas práticas dos crimes praticados ou imputados ao influenciador. E que o objetivo dele era resolver essa situação de uma forma amigável, extrajudicialmente, ou, se não fosse possível, que eu o representasse numa eventual ação judicial. Mas que de forma alguma ele gostaria que isso viesse ao conhecimento público através do YouTube, através dos canais de opinião, porque ele não gostaria de se ver envolvido em uma outra polêmica dessa magnitude. E é importante destacar aqui que nesse primeiro momento a Caroline também estava disposta a fazer um acordo, no sentido de que as partes não se mencionassem mais, de que as partes seguissem com seu caminho. Ocorre que, para a realização desse acordo, ela também gostaria que o Gin se retratasse em relação às imputações feitas ao Raluca pela suposta prática do crime de porte irregular de arma de fogo com numeração raspada ou suprimida e pela prática do crime de consumo foi o Raluca que falou pro infantil. Ian, né? Sobre esse tema especificamente, foi realizada uma reunião em setembro de 2024, reunião essa da qual eu não fui notificada, eu não participei. Participaram só o Raluca, a Caroline e o advogado que representou as duas naquele ato. E nessa reunião se estabeleceu os pontos nos quais o Gin deveria se retratar em relação ao Raluca, bem como o pedido de desculpas em relação a Caroline e a não menção em relação às duas envolvidas. Quando chegou a mim os termos dessa reunião, bem como o acordo extrajudicial proposto, eu orientei o Gin veementemente a não aceitá-lo, e eu vou esclarecer os motivos agora. Em relação a Caroline, o que havia sido proposto é que o Gin deveria fazer um pedido público de desculpas, que ele o fez e ao qual eu não me oponho, bem como que ele não mencionasse mais o nome dela, seja na esfera pública, seja na esfera privada, o que já estava sendo cumprido também. E em troca, ela deixaria de representá-lo criminalmente pela prática dos crimes que ela já havia registrado os boletins de ocorrência. Ocorre que, no momento que ela realiza... Mas se o cara tá certo, eu não sei, pode ser inocência da minha parte pensar isso. Mas se o cara tá certo, ele não conseguiria provar na justiça que ela mentiu no boletim de ocorrência? Precisa de entrar em cal sem advogado pra dizer que vai confessar um monte de coisa? Cara, você tá errado, vou te processar. Você fez boletim de ocorrência contra mim, mentiroso, eu vou te processar e você tá fudido. Eu acho, não sei se é tão simples assim, né, mas... Eu acho que era melhor pra ele do que chegar lá e dizer que ia aceitar um acordo extrajudicial e depois correr, mano. o boletim de ocorrência e que ela comunica à autoridade policial o interesse de representar criminalmente, ela não pode fazer uma retratação. Então não cabe a ela decidir se ele vai ser investigado e eventualmente denunciado ou não pela prática dos crimes, cabe à Polícia Civil. E eu também recomendei que o Gin não aceitasse esse acordo, porque crimes dessa natureza jamais deveriam ser utilizados como moeda de troca, especialmente na internet. Em nenhuma hipótese deveria ser dito: ah, mas não é só na internet que é utilizado, não, doutor. Criminalmente pelos crimes de assédio sexual e violência doméstica, se ele não falar de mim na internet, se ele não falar do meu namorado na internet. Então, se as coisas são feitas com seriedade, que se siga com seriedade no Poder Judiciário perante as autoridades competentes e não perante a internet. E em relação ao Raluca, da mesma forma, não pode ser aceito o acordo, porque em primeiro lugar não cabe a Caroline propor um acordo em relação ao Raluca. Ninguém pode postular um direito alheio em nome próprio. A Caroline não pode solicitar que o Gin assuma a responsabilidade por todos os crimes imputados ao Raluca em troca de ela abrir mão da representação pela prática dos crimes sexuais que ela atribui a ele. Então, ela não pode propor que o Gin assuma nada em relação ao Raluca. Só quem poderia propor isso é o próprio Raluca. E em relação a ele ainda, outro motivo pelo qual eu recomendei e aconselhei veementemente que ele não aceitasse esse acordo é porque nós possuímos testemunhas para as quais o Raluca também confessou a prática desses crimes, não só para o Gin. E essas testemunhas o Yanni, provavelmente, né, vai ser essa testemunha. Elas estão dispostas a confirmar tudo isso judicialmente. Então, se outras pessoas falaram que ouviram do próprio Raluca a confissão dessas práticas, desses atos, a situação não pode ser imputada ao Gin. Nesse ponto também é importante destacar que as partes foram comunicadas da não aceitação do acordo, dos motivos e do pedido de não publicização da situação na internet, que fossem buscar as autoridades policial e judicial competentes
para resolver situações, para resolver as questões que elas entendem que ainda estavam pendentes. Mas elas foram cientificadas que caso publicassem vídeos e que caso nesse vídeo fosse cometida a prática de crimes, tal qual foi, que o cliente, o Gin, teria sim o direito e o dever de representar criminalmente contra elas, assim como será feito, seja pela prática dos crimes contra a honra, de calúnia, injúria e difamação, dependendo do destino dos boletins de ocorrência lavrados pela Carol de denunciação caluniosa, e também pela prática de 2 crimes mais graves, que são os crimes de extorsão e de invasão de dispositivo. O crime de extorsão, porque como foi relatado, foram porque ela pegou tudo no celular dele, mano. ao ponto que ele estivesse sozinho, para registrar em boletins de ocorrência, para pedir que ele assuma responsabilidade por situações que não são responsabilidade dele, tudo com o objetivo de produzir conteúdo e gerar adicência, gerar indenização. Então essa prática criminosa constitui o delito de extorsão. Assim como o delito de invasão de dispositivo é muito nítido, porque existem dezenas de fotos privadas do celular do Gin. E para comprovar as alegações do influenciador, ele pode além entrar com dos essa daí prints na mesmo, ordem né? correta, Invasão além de dos áudios, dispositivo. material todo que vai ser verificado, também foi produzido um laudo através de um sonoplasta ou de um parecer técnico, especificamente sobre aquele áudio que reporta a situação de assédio sexual. E a conclusão do perito, a conclusão do laudo técnico, é no sentido de que aquele áudio também foi modificado, aquele áudio também apresenta alterações. Então a conclusão a que se chega com isso é que nunca se deve aceitar um... Caralho, mano. Cara, assim, vamos lá. De novo, brother. Nessa o Gin foi meio burro, tá? Porque assim, ele foi lá, encontrou com a menina pediu pra encontrar com ele, blá 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 blá, aquela história toda que a gente tá cansado de saber, né? E aí ele foi pra casa dela, ela que convidou, não convidou, ele que se convidou, não interessa, aí já não importa. E ela grava ele tentando forçar uma situação lá. Cara, a partir do momento que ela fala não, e ela estava de maldade, com certeza estava de maldade, mas a partir do momento que ela fala não, eu não quero, era só ele ir embora. Acabou. Nem disse o Rhodes aí outro dia, puto com os canais de opinião. Acabou a maldade dela. A maldade dela foi pro lixo, de verdade, mano. Acabou. Ela não ia ter como ter esse áudio pra expor, sacou? Então assim, ele tinha se livrado dessa. Ponto. Porque até então era o Haluka que tava na frente lá, junto com a ex dele, expondo a parada que ele foi um escroto por tentar forçar uma situação. Beleza. Agora, a gente vê aqui, pelo menos o que ele tá apresentando, né? Que o perito analisou o áudio e disse que isso daí foi, além de forjado, foi um áudio manipulado. Então assim, a gente não sabe qual é a real do que tá nesse áudio, né? Não sei se ele vai conseguir judicialmente que ela apresente o áudio completo. E aí se o juiz mandar apresentar ela não apresentar, perdeu, já era, entendeu? Assim, complicou um pouco pra essa menina aí, tá? Mas o Gin continua sendo otário de tentar forçar uma parada quando a menina fala que não. Complicou pra ela porque pode ter forjado o áudio, ela pode ter dito coisas, né, pra que ele continuasse. E na hora ela tirou tudo e ficou só ele sendo otário, mas ele foi otário pra caralho, porque, cara, no primeiro não é valeu, tchau, acabou aqui. Entendeu? Ele não tava passando por tudo isso, não tendo que gastar dinheiro aí com engenheiro de áudio pra poder fazer perícia de áudio, mano. Uma narrativa de um único lado sem ouvir o outro. Nunca se deve comentar sobre algo sem produzir provas quanto a isso, sem verificar a validade das provas em relação a isso. E o mais importante, nunca se deve discutir esse tipo de situação em um canal do YouTube, que esse tipo de situação deve ser discutida e apresentada perante as autoridades policiais competentes. A questão nunca foi fazer justiça com as próprias mãos, né, Haluka? A questão sempre foi você tentando limpar sua imagem na internet sem pedir desculpa por nada que você fez. E você vai ficar tentando e vai passar 5 anos e você vai continuar ainda do mesmo jeito. Então vocês podem piar à vontade. Tudo que eu tinha pra falar eu já falei. Vamos continuar? Como é que chamam isso mesmo? Ah, é. Ai, meu Deus, que Jogada de cringe, mestre. velho.
Bom, é isso, mano. Mais um episódio aí. De verdade, assim, pra mim tá todo mundo errado nessa porra ainda. Entendeu? Gin foi um otário. A mina tirou tudo de contexto. Teve manipulação de áudio. Teve manipulação da porra toda. Mas ele fez merda, ela fez merda e tá um querendo ver quem fez menos merda do que o outro. Mas tá todo mundo errado do mesmo jeito.